é melhor você nem tentar. Já percebeu que desde sempre nós temos a ideia de que somos especiais desde que nascemos? No começo, isso nem é culpa nossa. A sociedade, a mídia, e principalmente a nossa família nos faz acreditar nisso. Ouvimos desde muito novos que somos predestinados à grandeza, que podemos ser o que quisermos e que somos capazes de tudo. Os que mais nos induzem a esse pensamento são a família e os pais. Já viu um pai brigando com o filho e os avós entram no meio e defendem a criança, colocando o pai como um vilão só por dar bronca no filho que respondeu de forma rude o pai? Ah, não faz isso com ele, meu filho. Ele é só uma criança, nem sabe o que é certo e errado. Parece até bonitinho, os avós querendo proteger o neto, mas a verdade é que estão atrapalhando na formação do caráter da criança. E talvez eles nem entendam como isso é prejudicial. A criança cresce com um ego alto e muito frágil. Nada nem ninguém pode contrariar ela, e nada nem ninguém é superior a ela. A criança se torna um reizinho dentro de casa. Mais tarde, se torna um adolescente marrento e cheio de si. Posteriormente, um adulto mimado, arrogante e com um ego inflado. Mas a verdade, adivinha, é que você não é especial. Você não vai simplesmente conquistar tudo o que quiser com esforço e não é o centro de tudo. Ninguém é obrigado a concordar com você, e muito menos cooperar. Viver debaixo das asas dos pais definitivamente tá te matando aos poucos. Você não é especial. É apenas um sortudo. Charles Bukowski foi um poeta e escritor fracassado. Ele era alcoólatra, mulherengo, preguiçoso e viciado em jogos de azar. Já tinha sido rejeitado inúmeras vezes por jornais e editoras, agentes e revistas. Ele trabalhava nos correios, que pagavam a ele uma mixaria, e com a miséria que ele recebia, gastava em bebidas e o pouco que lhe sobrava apostava em corrida de cavalos. Ele era alcoólatra e era comum que acordasse no chão caído depois de tanto beber. Foram 3 décadas assim: bebidas, drogas, apostas e prostitutas, até que aos 50 anos o editor de uma pequena editora sentiu um grande interesse bizarro nele e nos seus poemas. Ele não tinha muito a oferecer, como muito dinheiro ou muitas vendas, mas lhe deu uma chance. Era a primeira chance real que Bukowski tinha e provavelmente a última. Ele respondeu ao editor o seguinte: eu tenho duas opções: ficar nos correios e enlouquecer, ou dar uma de escritor e morrer de fome. Decidiu morrer de fome. Bukowski escreveu seu primeiro romance. Chamava-se Cartas na Rua. Bukowski se tornou um escritor e poeta muito bem-sucedido e vendeu, no total, mais de 2 milhões de exemplares. Histórias como a de Bukowski são usadas de exemplo constantemente pelas pessoas. Se esforce ao máximo, nunca desista e você com certeza vai realizar todos os seus sonhos. Viu só? Bukowski nunca desistiu e mesmo demorando, ele alcançou seu sonho. Bom, não foi bem assim que aconteceu com ele. E não é assim que as coisas funcionam na vida real. Apesar de vender muito e mudar de vida financeiramente, ele ainda era um fracasso como pessoa. E ele sabia disso. Ele não adquiriu o sucesso por puro trabalho duro. Ele era sincero com ele mesmo e nunca escondeu seu lado podre. Mesmo depois da fama, Bukowski continuava sendo o mesmo bêbado que tentava transar com a primeira mulher que visse. Fama e sucesso não mudaram Bukowski e nunca mudarão ninguém. E não foi mudando que ele alcançou fama e sucesso. Eu diria que foi uma mistura de talento e muita, mas muita sorte mesmo. A ilusão da meritocracia. Não é que eu seja contra a meritocracia. Na verdade, eu acredito que as coisas devem funcionar assim mesmo. Você recebe correspondente ao que ofereceu, ao que oferece a sociedade. Ou seja, se eu não fizer por onde, eu definitivamente não mereço a mesma posição e recompensas de alguém que perdeu noites de sono trabalhando duro para alcançar um objetivo.
mas é que o mundo não gira em torno de mim. E quando eu deposito todas as minhas esperanças no meu esforço e no destino, acreditando que o universo e as pessoas são obrigadas a mexerem os palitinhos para facilitar minha vida só porque eu me esforcei para alcançar o meu sonho, é ingenuidade. Você não é protagonista de filme, muito menos de Sekai. Provavelmente não vai ter um harém, derrotar o rei demônio, se tornar o rei de um país e ser coroado pelos seus feitos. E não vai ganhar tudo de uma beijada. É óbvio que você precisa se esforçar para alcançar seus objetivos, mas acreditar que as coisas vão acontecer do jeito que você quer só porque você acha que é assim que as coisas funcionam ou que deveriam ser, não faz elas realmente acontecerem. A dura realidade e a paz após aceitá-la. Aceitar que a vida é uma merda e que ela é absurdamente injusta é o que faz ela se tornar bela para ser vivida. Quando você não nega mais que a sua vida está andando em um constante fracasso e entende que as coisas ruins acontecem mesmo após você fazer coisas boas, traz paz. Aceitar que a vida é absurda não significa que você vai jogar as cartas pro alto e chutar o balde. Só significa que você não é mais preso à ilusão de que você é especial e que as coisas devem magicamente acontecer para te beneficiar. Em outras palavras, você se torna uma pessoa madura, que não precisa de uma vida perfeita e não precisa da vida conspirando para você ser bem-sucedido nas áreas da sua vida. Você agora aceita que a vida é aleatória e pode te ferrar até quando está tudo caminhando perfeitamente. A paz, em meio aos problemas, é o seu superpoder de protagonista quando você finalmente aceitar as tragédias. Tá, mas o que o Midoriya tem a ver com isso? Bom, é bem lógico. Ele passou a vida querendo ser um herói que salvava os outros como o All Might, o atual herói número 1. Mas a vida não é tão legal com todo mundo. Ele nasceu sem poderes em uma sociedade onde 80% da população eram dotados com alguma individualidade. Ele tentou a vida inteira. Ele estudou outros heróis e até mesmo tentava cuspir fogo ou levitar as coisas como seus pais faziam. Mas era tudo inútil. Ele sofria bullying e era menosprezado por seu amigo de infância por isso. Até que um dia ele encontra o herói número 1, o All Might, que o salvou de um vilão por acaso. Ele segue o All Might e descobre que ele está perdendo seus poderes. Agora, cara a cara com seu maior ídolo, ele pergunta se mesmo sem poderes ele poderia ser um herói. A resposta foi óbvia e clara: não. Com esse choque, parece que a ficha finalmente caiu. Ele começou a chorar e entrar em desespero. E depois de alguns acontecimentos, ele recebe poderes que, inclusive, e por coincidência, eram os poderes mais fortes e absolutos que alguém poderia cobiçar. Esse é o exemplo de uma história irreal e muito clichê, o famoso shonen dos animes, mas que está diretamente ligada com a nossa realidade. A verdade é que ele não conseguiu seus poderes por esforço. Ele só deu sorte. Estava no lugar certo e na hora certa. Nada além disso. Midori não era especial por ganhar um poder tão absurdo quanto aquele. Assim como alguns personagens daquele universo, ele deu sorte de adquirir uma individualidade forte. Ele não é especial por isso. Ele ganhou poderes, mas isso não fez com que ele mudasse a personalidade, se tornasse arrogante ou algo do tipo. Ganhar poderes não fez com que ele segregasse ou humilhasse seu colega de infância que batia e maltratava ele desde sempre. Ele, assim como Bukowski, era o mesmo antes e depois de sua vida mudar. Eu quero que você entenda que eu não tô falando sobre chutar o balde ou que é pra você viver como um nerd daqueles filmes americanos dos anos 2000, que ficam mofando dentro do quarto com uma alimentação medíocre e uma aparência horripilante. É sobre aceitar as adversidades da vida como Bukowski. Ele não acreditava na sua volta por cima, nem sonhava com ela. Ele já tinha desistido e aceitado quem ele era, mas também não deixou de agarrar uma oportunidade de mudar. Você deve ser melhor sempre que puder, sempre que conseguir, mas não espere que isso vá te trazer poderes ou algo do tipo.
E se você conseguir algo por esforço, parabéns. Não fez mais do que a sua obrigação como um ser humano. Mas se der sorte na vida, seja em qualquer área, aproveite para tirar um proveito disso, para tirar uma vantagem. Isso não faz de você uma pessoa ruim só por aproveitar, apenas uma pessoa sortuda e inteligente que soube aproveitar as coincidências. A mensagem que eu quero te deixar no final desse vídeo é para você nem tentar. Pode parecer um pouco difícil, mas é basicamente isso. Não tô falando para você não se esforçar, viver mofando e dependendo, vivendo às custas de outras pessoas. Não, lute para conquistar o que é seu, para viver. Eu tô falando para você nem tentar se você acha que tentando você tem o direito de algo. Você não tem o direito de nada, nós não temos o direito de nada, nós somos só seres humanos. Tudo que está nessa terra não é nosso de verdade. Nós vamos morrer e isso vai passar para outras pessoas que acham que aquela propriedade é delas. Nenhum bem, nenhuma roupa, nenhum carro, nenhuma casa, um terreno, que seja um animal, nada é nosso. Nós vamos deixar essas coisas quando morrermos. Então, por que se concentrar em algo que você não tem poder? Se você pode se esforçar e ter sorte de conseguir algo, ótimo. Se você se esforçar e conseguir algo por esse esforço, ótimo. Não é mais que sua obrigação também. Aproveite, mas não espere coisas da vida. Não espere nada de ninguém, nem de nada. Só aceite a vida como ela é. Dura, difícil e muito, mas muito injusta mesmo. Quando você entender que as coisas não estão sob o seu controle e foda-se, largar o foda-se literalmente pra tudo, você vai encontrar paz.